Eu me tornei um lobo vampiro. Capítulo 79. Primeira lição, lute. 2. Nome, Hugo Del Rio. Espécie, lobisomem. Ativo, status, lobisomem. Classe, não atribuída. Título, rogue. Idade, 16 anos. Gênero masculino. Grau, F-Tier. A evolução é possível. Afiliação, lobisomens. Nível, maior nível de lobisomem, 10 estatísticas, HP, 1900 dano, 30 armadura, 20 furtividade, 12 vigor, 42 agilidade, 20 inteligência, 16 natureza, purista. Habilidades/feitiços, habilidades de lobisomem, maior ponce. Esta habilidade permite ao usuário atacar um alvo a uma grande distância. Causa 109 HP de dano a 5 alvos ao mesmo tempo. Atingir com sucesso o alvo. Com isso permite que o usuário conjure a habilidade novamente após 5 segundos. Caso contrário, a habilidade entraria no período de espera normal. Nota: baixa tempo de espera, 1 minuto. Raio de ativação, 5 metros. Seus alvos devem estar dentro deste alcance para serem marcados após um acerto bem-sucedido. Maior transformação, meio lobo, sublinhado. Hugo. Ele não é tão ruim assim. Esse foi o primeiro pensamento que passou pela cabeça de Ashton. Mesmo que Hugo não tivesse metade das habilidades que tinha, o único fato de estar no nível 10 o tornava um pouco diferente dos que Ashton lutou até agora. Mas havia coisas que faziam Ashton odiar um pouco. Hugo, assim como a maioria dos nobres, também era purista. O que significava que Hugo estaria olhando para ele assim como o resto dos ranqueiros. No entanto, Ashton poderia estar mais feliz agora que recebeu um palco para colocar esses idiotas em seu lugar. Foi uma oportunidade perfeita para ele silenciá-los e suas críticas a ele. Havia uma coisa de que Ashton ficou sabendo depois de ouvir alguns alunos. Era o fato de que a maioria dos alunos não acreditava que ele merecia ser um ranqueiro S, principalmente porque eles ficaram sabendo como os gruntas foram destituídos de suas posições na primeira rodada e Ashton foi premiado primeiro lugar, em vez de ganhá-lo. Este fato, juntamente com ele ser um vira-lata, causou ressentimento em todos. Eles até tinham um novo apelido para ele, Faca Ranqueiro. Mas isso era tudo o que podiam fazer por enquanto, porque não importava se gostassem ou não, Ashton era um rank S em quem eles não podiam colocar as mãos. Mas eles não estavam vinculados a essa regra durante o treinamento de combate. Vamos ver o que o ranqueiro falso tem a oferecer, Hugo murmurou e se lançou em direção a Ashton em uma velocidade insana. O que foi graças a táticas de batalha e reflexo que Ashton conseguiu se esquivar facilmente do ataque. No entanto, ficou claro para qualquer um que Hugo havia usado sua habilidade, embora a professora Mayra tivesse deixado muito claro que eles não tinham permissão para usar suas habilidades. Como Ashton tinha tanta certeza disso? Bem, porque ele era mais ágil que Hugo, portanto, se ele tivesse que usar táticas de batalha e reflexo simultaneamente apenas para evitar seu ataque, isso significava que Hugo havia usado Ponce. Professor? Ashton olhou para Mayra esperando que ela fizesse algo, mas ela não se intimidou. Para que você está latindo? Ela gritou de volta para ele enquanto o resto dos ranqueiros S tinham um sorriso em seus rostos. Naquele momento, Ashton percebeu o que estava acontecendo lá. Todos eles estavam nisso. Aqueles malditos puristas. O professor era tão tendencioso contra ele quanto o resto dos ranqueiros. É por isso que ela intencionalmente ignorou que Hugo tinha acabado de usar sua habilidade. Nada. Professor. Ashton disse com um olhar de desculpas no rosto. Você quer jogar sujo? Por mim tudo bem. Como era seu primeiro dia lá, ele não queria causar nenhum problema. Mas agora que já tinha chegado ao jogo sujo, ele não tinha escolha a não ser entretê-los também. Use suas habilidades como quiser, mas não me culpe pelo que vai acontecer agora. Esses tolos estavam tentando agitar um ninho de vespas, então era óbvio que as vespas iriam picá-los mais cedo ou mais tarde. Ainda assim, Ashton tinha certeza de que, se usasse alguma de suas habilidades ativas, o professor encontraria uma desculpa para ele ser expulso da academia. Assim, ele teve que depender apenas de suas habilidades passivas. Não, esses idiotas nem merecem isso. Vou manter as passivas para me defender estritamente. Dessa forma, eles podem ter uma chance de ganhar. Venha para mim quando estiver pronto. Ashton flexionou o pescoço enquanto provocava Hugo. Por quê? Você está com medo de me atacar? Hugo ainda estava no meio da fala quando foi chutado bem no rosto. Claro, você não virá para mim agora que sua habilidade está em cooldown. Maldito bastardo.
Uma rajada de vento foi a única coisa sentida pelos espectadores quando Hugo foi enviado voando para a beira do ringue, e em seu lugar estava Ashton com a perna direita ainda no ar. O sangue jorrou da boca de Hugo quando sua mandíbula foi visivelmente deslocada. Tudo isso com um simples chute. No entanto, Ashton ainda não havia terminado. As regras eram claras, a luta continuaria até que um deles fosse nocauteado e Ashton planejasse fazer de Hugo um exemplo ali. Como ele pôde deixar a diversão terminar tão cedo? Um segundo depois, Ashton se lançou de volta para Hugo. Mas desta vez ele foi para a rótula de Hugo. Com o ajudante Hercúleo, ele conseguiu quebrar a rótula esquerda de Hugo antes que ele pudesse tentar se defender. Hugo estava com uma dor infernal, mas não conseguia nem gritar direito, pois sua mandíbula quebrada não permitia. Em menos de um minuto, ele passou de um competidor totalmente funcional para um adolescente aleijado. Naquele momento, ele percebeu. Ele estava completamente à mercê de Ashton. Mas sua dor ainda estava longe de terminar. Ele daria um bom exemplo se ainda estivesse olhando para ele com olhos de nojo, não é? No entanto, antes que Ashton pudesse acabar com Hugo, alguém agarrou a parte de trás de sua gola e o jogou fora. Não era ninguém menos que a própria Mayra. O que diabos você pensa que está fazendo? Ela gritou para ele cheia de raiva. Isso era para ser um duelo, não uma carnificina. Eu quebrei alguma regra? Foi a vez de Ashton sorrir. Como é minha culpa se seus ossos são feitos de barro ao invés de cálcio? A Mayra sabia que Ashton estava certo, então ela não podia nem puni-lo. Tudo o que ela podia fazer era olhar para ele com adagas e nada mais. Vou levar o Sr. Del Rio para a enfermaria. Até lá, nenhum de vocês pode encostar um dedo no outro. Nenhum de vocês. A Mayra gritou antes de levantar Hugo sem esforço e sair correndo. Se você brincar com fogo, você vai se queimar. Qual é a culpa do fogo? Ashton pensou consigo mesmo antes de sorrir. Ah, olhe, aquele idiota me deu um pouco de ESP. Legal. Eu me tornei um lobo vampiro capítulo 80, escravos. De novo. O resto da aula foi passado sem problemas. Pelo menos para Ashton. A Mayra estava chateada porque ela queria ensinar uma lição ao vira-lata. Em vez disso, foi ela quem recebeu uma lição do diretor. Não porque ela estava mirando, mas por causa de quão terrível era a condição de Hugo. Mesmo com magia, ele levaria algumas semanas para se levantar e isso também em seu primeiro dia na academia. Além disso, a família Del Rio estava com raiva, mas eles não podiam culpar Ashton, pois ele não havia quebrado nenhuma regra. Ele apenas fez o que eles mandaram e lutou contra seu filho. Como resultado, tudo isso foi atribuído ao professor por não intervir mais cedo durante o duelo. A Mayra pode ter ficado chateada, mas algo de bom saiu disso. O aluno de seu ano ficou sabendo que não era uma boa ideia mexer com ele diretamente. Uma vez que Ashton parou de se conter, não havia muito que eles pudessem fazer para detê-lo. Mas não era como se Ashton ficasse impune. Ele foi chamado à sala do diretor, todos acharam que ele ia ser repreendido e depois suspenso. Mas não. Ele acabou de receber um tapa no pulso e foi dito para levar em consideração os pontos fortes dos outros durante os duelos. Isso incomodou alguns deles, incluindo a Mayra, mas até ela sabia que não havia mais nada que pudesse fazer sozinha. Não depois do aviso que ela recebeu do diretor. Afinal, aquela bagunça estava resolvida, não havia muito o que fazer. Eles não tinham mais aulas para o dia e não era como se houvesse algo que esses novos alunos pudessem fazer também. Então eles voltaram para seus dormitórios, onde uma surpresa os esperava. Os veteranos queriam realizar seu ritual anual de maltratar os novos alunos. No entanto, os ranqueiros SA foram deixados em paz. Principalmente porque a maioria deles tinha uma família forte para apoiá-los e os idosos de baixo escalão não queriam irritá-los. No entanto, de alguma forma Ashton não fez o corte e foi chamado para o campo ao lado da arena, assim como o resto deles. Mas sendo ele ignorou os veteranos e entrou em seu quarto. Ele já havia se divertido hoje. Os mais velhos teriam que esperar algum outro dia para se tornarem seus brinquedos. Porque eles acham que eu preciso seguir todos os seus comandos. Ele suspirou pesadamente antes de entrar na varanda para apreciar o pôr do sol. Afinal, foi a única vez que ele conseguiu aproveitar o sol sem sofrer com sua redução de estatísticas e a enxaqueca que acompanhou. O que devo fazer é seguir. Posso malhar ou posso tentar explorar algumas áreas de caça nas proximidades. Como Rose fazia parte da academia, ele podia contar com ela para reunir seus suprimentos de comida. Não os que ele tinha durante o dia, mas seu banquete sangrento de sangue e ossos tarde da noite.
Ainda assim, ele queria ser independente e caçar sozinho era a resposta certa para isso. Talvez eu devesse visitar o mercado negro em vez disso. Ah, eu esqueci que não posso fazer isso por causa das patrulhas. Nesse momento houve uma batida em sua porta. Eu juro que se for essa porcaria de carta de amor de novo, eu posso matar alguém esta noite. Mas, para sua surpresa, era algo completamente diferente. Senhora, por que você está aqui? Ashton deixou escapar distraidamente. Eu ainda sou seu guardião. Pelo menos, de acordo com a academia. Aqui, eu trouxe um pouco de comida para você. Ela entregou um pacote bem embrulhado para Ashton antes de entrar como se fosse a dona do lugar. Seus guarda-costas e os escravos humanos seguiram atrás. Aqui vai minha liberdade. Droga. Um bom lugar que você conseguiu aqui. Além disso, parabéns por alcançar o rank S. A patroa resmungou e sentou-se na cama como sempre fazia. Nada disso poderia ter acontecido sem sua ajuda e esforços, senhora. Apenas dizer essas palavras fez Ashton querer vomitar e rasgá-las ele mesmo. Mas ele tinha que fazer o que precisava. Mesmo que essa lista incluísse ele sugando ela. Então, como foi seu primeiro dia? Agitado, eu espero. Por agitado, se você quer ter um duelo e vencer, então sim. Agora, isso é algo que eu gostaria de ouvir. Mas venha sentar ao meu lado primeiro. Tem a mulher pervertida que eu conheço e odeio. Pra caralho sempre querendo chegar perto de mim. Ashton pensou com um sorriso forçado no rosto. Mas ao invés de fazer o que ela pediu, ele puxou uma cadeira e sentou na frente dela antes de contar o que aconteceu na arena hoje. Qual era o nome do outro garoto que você disse? A amante perguntou assim que Ashton terminou de contar a história. Hugo Del Rio. Você venceu a porcaria de um Del Rio? Devo me preocupar ou algo assim? Acabara de lhe ocorrer que ele havia lutado contra um nobre e não tinha a menor ideia de sua origem familiar. Ele poderia ter sido forte o suficiente para lutar contra eles, mas se suas famílias começassem a vir atrás dele, ele estaria em um monte de problemas. Pelo menos até que ele fosse forte o suficiente para cuidar deles sozinho. Nem um pouco. Del Rios não tem nada de especial. A patroa balançou a cabeça. Na verdade, você fez um bom trabalho quebrando os ossos daquele garoto. Todos esses fodidos merecem que algo assim aconteça com eles. Ashton não tentou perguntar muito sobre os Del Rios depois. Mas a julgar pela forma como a patroa falou sobre eles, ele teve uma ideia aproximada de que o relacionamento dela com os Del Rios não era bom. Essa era a única razão pela qual ela podia ser feliz. Agora descendo para por que eu vim aqui. A patroa murmurou com uma voz séria. Você viu Donovan Aldiza recentemente? Não. Não desde ontem, quando eles vieram me ver para o exame. HM. Isso é tudo que eu precisava saber. Dizendo isso, a patroa levantou-se e preparou-se para sair. Há algo de errado com Diesel Donovan? Nada com que você precise se preocupar. Trabalhe duro enquanto estiver na academia. Além disso, tente não instigar muitas pessoas. Ela continuou, ter muitos inimigos em uma idade jovem não funciona para todos. Os escravos vão ficar aqui para ajudá-lo também. Não precisa me agradecer. Eu me tornei um lobo zombie capítulo 81, o que é uma bênção. Amanhã seguinte. Bom dia alunos, espero que todos tenham gostado do seu primeiro dia na academia. Mas vamos levar os estudos um pouco a sério, certo? Um homem que parecia estar em seus 50 e tantos anos estava de pé na frente deles em um pódio. Ele tinha cerca de 5,9 de altura com as costas curvadas. Ele também tinha uma pele pálida e enrugada, o que aumentava ainda mais sua aparência antiga, juntamente com os olhos fechados como se as pálpebras estivessem coladas. Apesar de sua aparência antiga, não havia um único fio de cabelo branco em sua cabeça ou sua barba que tocava o chão. Embora ele possa ter tingido o cabelo de preto como suas costas curvadas e o bastão de apoio delatou sua velhice. Eu sou o professor Merlin Bancroft. Você é livre para me chamar pelo meu primeiro nome ou sobrenome. Eu não me importaria. O professor comentou. Agora, quantos de vocês estão animados para saber um pouco mais sobre nossas origens? Foi a primeira aula teórica deles sobre a história do vírus e o mundo que surgiu por causa dele. Além disso, nesta aula, eles seriam capazes de entender melhor suas bênçãos e como funcionavam. Então, muitos alunos ficaram empolgados em aprender sobre isso. Bem, Ashton, por outro lado, mal podia esperar para sair da aula. A mestra já havia lhe ensinado um pouco sobre o mundo onde os humanos dominavam tudo e o que aconteceu depois. Para ser honesto, as coisas que ela disse enquanto ensinava,
Soavam inacreditáveis, se não completamente ridículas. Afinal, como os humanos fracos poderiam dominar o mundo inteiro quando eles não podiam nem se defender contra vampiros, lobisomens e mortos-vivos? E escolheu fugir em vez disso. Eles supostamente tinham armas que poderiam varrer nações inteiras e ainda assim não poderiam se livrar de um maldito vírus. Como isso fazia algum sentido? Sr. Bismarck, eu sei que o conhecimento teórico pode parecer um pouco chato para indivíduos de sangue quente como você. Mas eu garanto a você, se você prestar bastante atenção você vai achar esta aula um pouco mais interessante do que você imagina. O professor disse com um sorriso largo no rosto. Minhas desculpas, professor Bancroft. Minha mente vagou por um segundo. Ashton estava sendo educado com Merlin porque bem, ele não era um purista como a Mayra. Não se preocupe com isso. Eu sei como é ter todo esse sangue quente correndo em suas veias. Então, deixe-me fazer uma pergunta a todos vocês. O que é uma bênção? Merlin perguntou enquanto seus olhos sábios examinavam a classe. Você não tem que estar certo, apenas faça uma tentativa. Oh, senhorita Swan, você gostaria de responder? Basicamente, uma bênção é a fonte de nosso poder e também nossa mutação. Certo? Correto. Mas não inteiramente. Essa foi uma boa tentativa, senhorita Swan, você pode se sentar agora. O professor disse antes de virar as costas para eles. Uma bênção é de fato a fonte de nosso poder, bem como a causa da mutação de nossos genes. Mas há algo mais. Se fosse tão fácil como descrever o que realmente era uma bênção, teríamos gasto tanto dinheiro e tempo tentando decifrar seus segredos. Merlin continuou, apesar de um século ter se passado desde que nosso povo recebeu essa bênção, temos pouco ou nenhum conhecimento sobre quem ou o que nos concedeu esse poder. Alguns os chamam de deuses, outros de diabo. Mas o termo pelo qual eles se referem a nós é como administradores. No momento em que Merlin pronunciou a palavra administrador, os alunos começaram a sussurrar entre si. Ficou claro que alguns deles já sabiam da existência de administradores, assim como Ashton. No entanto, Ashton decidiu manter esse conhecimento para si mesmo. Depois de ouvir a maneira como Merlin estava comparando administradores a deuses, Ashton sabia que revelara a informação de que ele sabia que um administrador só lhe causaria problemas. Enquanto isso, o professor Merlin fez um gesto para que todos se acalmassem. Era uma coisa boa que os alunos estivessem animados para aprender alguma coisa, mas tagarelar entre eles só causaria caos e nada mais. Parece que vocês jovens já conhecem os administradores. Bom, excelente mesmo. Facilita um pouco a minha vida como professora. Merlin murmurou enquanto acariciava sua barba. Então eu vou te perguntar, o que ou quem você acha que é um administrador? A classe inteira ficou em silêncio. Nenhum deles tinha qualquer resposta para a pergunta de Merlin. Tudo o que sabiam era que existiam seres chamados administradores e apenas os que haviam ascendido conseguiam estabelecer algum tipo de contato com eles. Ninguém? Bem, é de se esperar. Meramente falar com um administrador significaria que você está destinado a fazer grandes coisas no futuro. Você pode se tornar o Messias ou o Diabo. Mas, independentemente disso, você alcançaria coisas que ninguém jamais poderia. Ele continuou, para ser honesto, não sabemos muito sobre bênçãos ou administradores além do fato de que elas podem ser divididas em várias cores diferentes. Alguém pode nomeá-las? Azul, vermelho, amarelo e preto. Para surpresa de todos, foi Ashton quem respondeu a pergunta. Correto. Sr. Bismarck. Veja, eu lhe disse que a aula ficaria um pouco interessante se você prestasse bastante atenção. Eu nunca ouvi falar de alguém realmente ter uma bênção negra. É apenas um mito estúpido. Um dos outros alunos entrou na conversa. Você nunca sabe disso, Sr. Kevinson. No entanto, o que você disse é um pouco verdade. Merlin assentiu enquanto se inclinava sobre o seu bastão de aparência antiga. Ninguém tem qualquer prova de que uma bênção negra tenha existido. Mas disse que os primeiros a receber uma bênção foram aqueles que tiveram bênçãos negras. Ele continuou, nosso progenitor, Lycaon é dito ser um como Drácula é aquele que aparentemente teve uma bênção negra entre os vampiros. Quanto aos mortos-vivos, bem, a maioria deles possui pouco ou nenhuma inteligência, então é quase impossível descobrir quem foi seu progenitor. Não é à toa que Lúcifer me disse para não mencionar nada sobre eu ter uma bênção negra. Eles nunca parariam de me caçar se soubessem que eu tive uma bênção que só se ouviu nos mitos. Ashton se perdeu em seus pensamentos. Além disso, finalmente faz sentido porque eu recebi a bênção negra em primeiro lugar.
De acordo com o que ele pôde extrair das conversas de Merlin, os primeiros seres de uma espécie receberam a benção negra. O que significava que desde que ele era o primeiro lobo-zombie, ele tinha a benção negra também. Mas havia um problema. Ao contrário das outras bênçãos, não havia como Ashton obter qualquer informação sobre as características únicas de uma bênção negra. Por exemplo, aqueles que tinham uma bênção vermelha tinham habilidades físicas superiores aos outros. Aqueles com uma bênção azul tinham um talento excepcional no uso de mana e habilidades relacionadas. E, finalmente, aqueles com uma bênção amarela eram o pau para toda obra. Eles podiam usar habilidades relacionadas à mana, bem como habilidades físicas, mas muitas vezes não eram capazes de dominar nenhum dos dois estilos de combate. Parece que aqueles com bênção negra podem usar mana e habilidades físicas também. É por isso que Lúcifer me disse para dizer que tenho a bênção amarela sempre que solicitado. Que pessoa astuta. Ashton balançou a cabeça e voltou a se concentrar na aula. Eu me tornei um lobo-zombie capítulo 82. O que é uma bênção? 2. Merlin estava certo quando disse que quanto mais eles ouvissem, mais interessantes suas lições se tornariam. As 2 horas em sua aula foram gastas como 2 minutos. A aula terminou tão rápido que honestamente deixou os alunos querendo mais, mesmo que Merlin não fizesse muito e simplesmente falasse. No final, eles aprenderam muitas coisas sobre Blessings e seu crescimento. Uma das coisas mais importantes que eles aprenderam foram as aulas. Assim como no nível 10, quando eles receberam uma habilidade para escolher, ao atingir o nível 15, outra escolha seria dada a eles. Com base na habilidade que eles escolheram ao atingir o nível 10, eles teriam 3 ou 4 opções para escolher sua classe. Uma vez que eles escolhessem uma classe, eles receberiam alguns pontos de estatística de bônus e algumas habilidades para iniciantes relacionadas à classe. A partir de então, eles receberiam novas habilidades a cada 10 níveis que ganhassem, todas associadas às suas classes. Este ponto ficou preso com Ashton. Não ter uma aula já estava atrapalhando seu crescimento e ele tinha que depender de comprar cartas de habilidade ou absorvê-las de outros usando absorção de habilidades. Ambos não eram viáveis para ele, pois ele não podia gastar seu dinheiro cegamente nem podia andar por aí como um vampiro absorvendo habilidades. No entanto, depois de desbloquear uma classe, ele seria capaz de ganhar cartas de habilidade simplesmente subindo de nível, o que era muito fácil para ele. Merlin também queria dizer-lhes mais sobre como se poderia preparar para seu estágio evolutivo, que apenas um em 100.000 poderia alcançar. Ashton estava mais uma vez interessado no assunto, pois ele iria evoluir mais cedo ou mais tarde. Assim, ter informações sobre isso definitivamente o teria ajudado. No entanto, a aula acabou e eles tiveram que deixar o tópico para a próxima semana. Sr. Bismarck, um momento, por favor. Merlin parou Ashton enquanto todos se dirigiam para a próxima aula. Sim, professora. Você parece ser indiferente, mas eu não pude deixar de notar a atitude dos outros sempre que você falou. Você tem causado problemas com seus colegas? Embora Merlin estivesse simplesmente fazendo uma pergunta, Ashton não pôde deixar de pensar que havia algo mais sobre isso. Como se Merlin já soubesse a resposta para sua pergunta e estivesse simplesmente testando Ashton. Bem, há uma coisa. Eu costumava ser um humano, então não sou de uma grande linhagem de lobisomens. Isso deve ser o suficiente para irritar esses puros sangue e, além disso, sou um Ranker S. Então, você entendeu? Ashton respondeu enquanto coçava a parte de trás de sua cabeça. Os jovens de hoje em dia são hilários. Sangue puro. Não há um único lobisomem que possa alegar ter sangue puro. Afinal, todos nós somos seres mutantes. Em outras palavras, todos evoluímos dos próprios humanos. Eu nunca consigo entender o que se passa na cabeça desses nobres, comentou Merlin. De qualquer forma, meu garoto, posso ver um futuro brilhante à sua frente. Não deixe que a tolice dos outros o desvie do caminho da excelência. Agora vá, você não deve se atrasar para sua primeira aula. Ashton assentiu alegremente e saiu da sala. Talvez as aulas teóricas não sejam tão chatas. Você aprendeu algo novo. Conhecimento foi aumentado em 2 pontos. Conhecimento, 15-17, eu pego de volta. As aulas são super chatas. Todos diziam que as aulas de poções eram super empolgantes e populares. No entanto, embora Ashton estivesse sentado em uma dessas aulas, ele não podia deixar de sentir como se tivesse sido enganado. No primeiro dia de aula, o professor Kakaroff assumiu que eles sabiam tudo sobre a poção acônito.
algo que a maioria dos lobisomens havia parado de usar décadas atrás. Durante os primeiros dias de mutação, quando o vírus atingiu a Terra pela primeira vez, a poção Wolfsbane era como um elixir que ajudava os lobisomens a domar sua natureza animalesca. Consumir a poção durante a transformação provou ser a única maneira eficaz para os lobisomens manterem seus instintos sob controle. Também se poderia dizer que era como a morfina, mas apenas para os lobisomens. Uma vez que foi feito com ingredientes altamente venenosos, se alguém mais consumisse a poção, eles teriam uma morte horrível e dolorosa. O mesmo aconteceu com os lobisomens também. Se a poção não foi fabricada corretamente, consumi-la poderia paralisar e, em alguns casos, até matar o consumidor, mesmo que fosse um lobisomem. O professor de estudos de poções, Kakarov Ivanov, não deu a mínima ser o primeiro dia deles ou não a julgar por sua aparência física. Ele era mais como um anão careca de pele avermelhada do que um lobisomem com cerca de 4 pés de altura. Seus olhos eram quase visíveis através de suas sobrancelhas espessas e ela parecia bastante fraco. Mas isso não o impediu de ser um idiota com absolutamente todos. Embora ele fosse um purista, não parecia que ele odiava Ashton mais do que odiava o resto deles. A maneira como ele agia era mais como se eles não fossem estudantes, mas intrusos em sua classe e, pela primeira vez em sua vida, parecia que os nobres e Ashton haviam encontrado um terreno comum para se apoiar. E odiar Kakarov. Oi, seu vira-lata S classificado, me diga o que é isso? Kakarov jogou uma pedra em Ashton que o último pegou sem esforço graças à sua agilidade. No entanto, mesmo antes que Ashton pudesse dizer algo, Kakarov o interrompeu. Claro, você não pode dizer que é. O que mais eu poderia esperar de um vira-lata? Entregue a coisa para o idiota que está ao seu lado. Ela também não será capaz de adivinhar, mas deve dar a todos eles uma chance de perder meu tempo. Esse filho da puta. Ashton se cansou dos comentários de Kakarov e decidiu que era hora de dar uma lição ao professor para variar. Felizmente, ele tinha as habilidades para fazer exatamente isso. Sublinhado item, raiz seca da planta Wolfsbane tipo, ingrediente de poção maior extremamente venenoso quando consumido cru maior pode melhorar, resistência ao veneno, é preparado e consumido de uma forma específica. Raridade, incomum descrição. Um pedaço de raiz seca da planta Wolfsbane também conhecida como aconite. Pode ser usado como ingrediente para fazer uma série de poções mais comuns das quais são conhecidas como poção Wolfsbane e poção de resistência a veneno. Deve ser manuseado com cautela. Sublinhado é um pedaço de raiz de acônito seca. Ashton respondeu com confiança antes de jogá-lo de volta para Kakarov, que também o pegou. Estou correto, professor. Os nobres não puderam deixar de rir. Eles tinham certeza de que ele havia errado e seria punido. No entanto, uma vez que notaram a expressão no rosto de Kakarov, eles pararam imediatamente. Era como se eles nunca tivessem visto ninguém ficar com raiva antes. Aqueles que estavam na frente podiam jurar que fumaça estava saindo de suas narinas e ouvidos. Mas parou em um piscar de olhos e sua expressão voltou ao normal. O pirralho está correto. É a raiz do acônito seco. Muito bem, qual é o seu nome, garoto? Ashton Fen, quero dizer, Ashton Bismarck, senhor. Você parece ser um cara interessante. Você pode identificar os ingredientes, então vamos ver o quão bem você pode preparar a poção. De repente Kakarov estava sendo um pouco mais gentil com ele, mas um momento depois ele estava de volta ao modo de latir. O mesmo vale para todos vocês. Aquele que preparar a melhor poção de acônito receberia uma recompensa minha. O que diabos vocês, idiotas, estão esperando? A receita já foi alimentada em seus relógios. Siga aí e comece preparando a poção. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.